Chegamos ao final dos 10 dias de oração da nossa jornada Primeiro Deus. Que esta jornada tenha sido para você um incentivo para te fazer buscar mais de Deus e continuar fazendo de Deus o primeiro em sua vida. Nós aprendemos durante estes 10 dias que o maior desejo do céu, de Deus, é derramar sobre uma igreja, sobre nós, o Espírito Santo. Aprendemos também que para que recebamos este Espírito, nós nos coloquemos na posição correta, nos coloquemos na condição de dependentes de Deus, buscando arrependimento de pecados, confissão de pecados, buscando vivermos bem uns com os outros, num ambiente onde o Espírito Santo possa atuar. Deus deseja que a sua igreja, eu e você, que sejamos transformados pela sua graça salvadora. E assim possamos receber este Espírito que o céu anseia em conceder a cada um de nós. Mesmo porque, para proclamarmos as mensagens do terceiro anjo, não proclamaremos essas mensagens sem o Espírito Santo. Precisamos estar no poder do Espírito. E nós sabemos também que estamos às portas de ver Jesus voltar. Para que isso aconteça, Ele precisa que eu e você busquemos mais de Deus. Busquemos uma vida de consagração, de santificação, uma vida desejosa de viver no Espírito. O tema de hoje vai falar sobre o remanescente e a oração. Queremos nesse momento orarmos ao Senhor, pedindo ao céu que Ele nos conceda o entendimento dessa mensagem. Querido Deus, nós te agradecemos por estes 10 dias de oração. Queremos também pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer em oração. Fazer da oração o nosso respirar, para que assim o Senhor habite em nós e sejamos ricamente abençoados com o poder do Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, o tema de hoje é o remanescente e a oração. Mas há uma pergunta a ser feita: quem é o remanescente? No livro de 2 Crônicas, capítulo 30, verso 6, nos diz o seguinte: partiram os correios com as cartas do rei Ezequias e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Aqui o rei Ezequias, ao promover uma reforma espiritual no reinado, durante o seu reinado, ele estabeleceu a ordem do culto novamente no templo, ele promoveu a celebração da Páscoa, e aqui este convite foi mandado para todo o Israel e Judá, pedindo que o povo voltasse ao Senhor, para que também o Senhor se voltasse para o restante. Então o remanescente é um povo, é um restante que sobrevive às calamidades. E quais são as características desse remanescente? Eles são leais a Deus, eles são compromissados com a verdade da palavra de Deus, eles são missionários, eles são reparadores de brechas. Como igreja, nós surgimos de uma profecia bíblica. Nós somos uma igreja que nasceu de uma raiz profética, de Daniel, capítulo 8, verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A nossa raiz profética está nesse verso. A igreja adventista não surgiu porque um grupo de pessoas quis constituir esta igreja. Não, essa igreja nasceu de uma profecia bíblica. O RG da igreja adventista está em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estamos como igreja, como remanescente, dando o último convite. Assim como o remanescente do passado, pela graça divina, suportou as provações, o remanescente do tempo do fim também suportará. Enfrentará a fúria da besta e, mesmo assim, manterá as suas convicções de fé. Nós faremos a leitura de umas citações do capítulo 39 do livro O Grande Conflito, no capítulo que fala sobre o tempo de angústia. Aquele capítulo ele vai retratar a condição que vai estar o mundo e também como o remanescente vai sobreviver.
Então, como nós vimos aqui que o remanescente do passado, eles suportaram duras provas, o remanescente do tempo do fim não será diferente. Por isso que Deus pede que eu e você busquemos o Espírito Santo de forma individual. Por isso que Deus pede que nós busquemos o Espírito Santo de forma também coletiva, unindo-nos uns aos outros, com os outros em oração, nos perdoando uns aos outros para que nós possamos receber este Espírito e assim estejamos preparados individualmente e coletivamente para esse tempo que se aproxima. A volta de Jesus é um acontecimento mais aguardado pelos cristãos e nós estamos no limiar deste acontecimento. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia não diz que são todos, não. É aquele que perseverar, aquele que continuar insistindo em viver com o Senhor. Esse vai permanecer fiel a Ele. Permanecendo fiel a Ele, esse vai resistir até o fim. No livro nós encontramos algumas citações e eu vou começar lendo e explicando à medida que nós vamos discorrendo sobre o assunto. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, e a misericórdia de Deus não vai mais pleitear em favor dos culpados habitantes da terra. Deus hoje está no santuário, nós aprendemos esta semana, nessas mensagens, que Jesus está no santuário celestial intercedendo pela raça humana, intercedendo por aqueles que se achegam a Ele. Mas vai chegar um momento em que este momento vai se encerrar. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. O povo de Deus recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Durante este tempo, não vai mais existir intercessão. Por isso que o céu está ansioso em conceder a cada um de nós o batismo do Espírito Santo para este tempo que está por vir. E esse tempo não vai demorar a acontecer. Aqui diz que esse povo recebeu a chuva serôdia e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam de um lado para outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita e o mundo foi submetido à prova final. E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos de Deus receberam o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Você imagina hoje, nós tendo o nosso intercessor rogando por nós, a gente passa por duras provas, a gente às vezes pensa que não vai resistir. E imaginemos quando estivermos todos vivendo sem um intercessor. Por isso que o céu anseia conceder-nos o Espírito Santo. É para que nesse momento nós saibamos viver sem um intercessor, à vista de um Deus santo. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Ou seja, logo mais na história desta terra, o sábado vai se tornar o ponto especial de controvérsia no mundo cristão. E este povo que hoje persevera, esse povo que é o remanescente, que busca ser fiel a Deus, eles vão continuar adorando o Deus e guardando o seu santo sábado. Mas por estas pessoas persistirem, e não serão muitas, será o restante, será uma minoria, que continuarem a não adorar o dia do domingo, no dia do domingo, estas pessoas serão objeto de ódio universal. Não é o ódio de uma cidade, de um país, é de um ódio universal. O mundo estará contra os observadores do sábado. Insistir-se-á que os poucos que permanecem em oposição
a uma instituição da igreja e à lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que as nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. Entendeu aqui? Eles vão chegar a dizer que é melhor que esse povo, que são mínimos, são poucos, um restante. É melhor que essas pessoas não sejam toleradas. Lembram que quando os sacerdotes e fariseus falaram assim contra Jesus? É melhor que um homem morra do que pereça toda a nação? Então vai ser melhor que nós, os restantes, o remanescente, morra do que todo o mundo, todo o planeta Terra passar por uma situação de confusão. Cuidemos da nossa fidelidade hoje. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. A noite de angústia de Jacó, quando ele lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, representa a experiência do povo de Deus no tempo de tribulação. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição. Será o medo de não terem arrependido de todo o pecado. Por isso que hoje Jesus nos convida a lançarmos mão daquilo que nos atrapalha a comunhão com Ele. Jesus nos convida a confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Deus nos convida a confessarmos os nossos pecados, que Ele lançará nas profundezas do mar. Deus nos pede que nós nos afastemos daquele pecado que tenazmente nos assedia. Por quê? Porque lá no tempo que nós estivermos vivendo sem um intercessor, sem o Espírito Santo a nos conduzir aqui, nesse tempo de angústia, como foi o tempo da angústia de Jacó, Satanás vai colocar na mente dos cristãos, dos remanescentes, vai trazer as suas memórias, a sua lembrança, aqueles pecados que eles praticavam, que nós praticávamos, que nós praticamos às vezes. E aí as pessoas vão estar, os remanescentes vão estar com medo não da prova, não da tribulação, mas de não terem tido os seus pecados apagados. Por isso que hoje Deus nos convida, nos arrependamos, confessemos e deixemos de praticar o pecado. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Apocalipse 3,10: Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias da mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Entendeu? É dito que é necessário que eu e você, cada remanescente, cada cristão remanescente, passe pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida. A nossa natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente em nós. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Compreenderam aqui? O tempo de angústia e de prova que diante de nós está, vai exigir de mim e de você uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Por isso que nós somos chamados hoje a uma alimentação, a hábitos alimentares mais saudáveis. A nos acostumarmos comendo menos, em porções menores. Deus se preocupa com cada ato nosso, com cada situação, porque Ele vê o amanhã. Ele sabe que nesse amanhã de angústia e de provas, de terríveis provas que virão sobre a terra, nós passaremos por grande tribulação. E Ele pede que nós tenhamos uma fé que possa suportar tudo isso. Por isso que hoje nós temos o tempo de graça, que Ele nos concede a fim de nós nos prepararmos devidamente. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Aqui nos fala quão pouco sabem o que isso significa.
lutar com Deus em oração? Quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima atenção. Aqui é dito que nos é concedido um tempo de graça que se chama hoje. Mas ainda nos fala que quão poucos têm aproveitado este tempo para orar fervorosamente, para lutar com Deus em oração, assim como fez Jacó naquela sua noite de angústia. Devemos tomar tempo para orar. Se consentirmos que a mente se absorva com os interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê esse tempo removendo nossos ídolos, sejam estes o ouro, casas ou terras férteis. Não vamos deixar Deus agir dessa forma para nos chamar a atenção para Ele. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. O tempo está chegando, nós temos a oportunidade de buscar essa consagração agora, essa comunhão maior com Deus agora, mas poucos estão fazendo isso. Diz que muitos são demasiados indolentes para buscar a Deus. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Não há como descrever o que virá. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. É tempo de nós colocarmos azeite nas nossas lâmpadas. Cada um de nós termos o azeite para que nós possamos resistir nestes dias maus. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Vamos estudar a Bíblia. Vamos buscar Deus em oração. Vamos internalizar estas palavras, estas verdades, porque nós iremos precisar delas para ser o nosso refúgio, o nosso refrigério, na hora probante da história que nós estaremos vivendo daqui a pouco nesta terra. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência de seus sentidos? O povo de Deus hoje está firmemente estabelecido na sua palavra? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia, e a Bíblia só? É uma pergunta. Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Tenhamos cuidado. Assim como Deus deseja nos conceder o derramamento do Espírito Santo, porque Ele sabe que é isso que nós mais precisamos, e estudarmos a sua palavra para não sermos enganados, Satanás também sabe que o que ele puder fazer para impedir com que os cristãos, com que as pessoas que buscam a Deus estudem a palavra, ele vai fazer. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas não tenham tempo para orar, não tenham o desejo de buscar a Deus em oração, em estudo da palavra de Deus. Porque assim as pessoas estarão fracas, permanecerão fracas, sem ter internalizados as mensagens que precisarão para delas serem lembradas na hora que necessitarem. Cuidemos disso. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos de Deus lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais discretos e isolados. O decreto dominical vai ser promulgado. Não sabemos se o nome será decreto dominical, mas nós sabemos que haverá um decreto contra o povo de Deus, os guardadores dos seus mandamentos. E quando este decreto estiver em ação, em vigor, não pense você, não pense eu, que nós teremos apoio dos poderes aqui, da proteção do governo, não teremos mais liberdade religiosa, a palavra é essa. Não teremos liberdade religiosa, acabou. Eles não vão mais nos defender os nossos direitos, de maneira nenhuma. Eles vão nos perseguir, vão ser perseguidores dos guardadores dos mandamentos de Deus. Os amados de Deus passarão dias penosos, diz a serva do Senhor, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão,
sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Não mão humana alguma estará pronta para lhes prestar auxílio. Por isso que Deus disse que nesse tempo nós precisamos ter uma fé que resista à demora, à fome e ao cansaço. Porque na terra nenhuma mão humana se estenderá a nosso favor. Esquecer-se-á o Senhor de seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se Deus de seu fiel Noé quando caíram os juízos sobre a terra no mundo antediluviano? Esqueceu-se Deus de Ló quando desceu fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se Deus de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se Deus de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se Deus de Jeremias no escuro e horrendo fosso de sua prisão? Esqueceu-se Deus dos 3 heróis na fornalha ardente? Ou esqueceu Deus de Daniel na cova dos leões? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós seremos esquecidos no tempo do fim. De maneira nenhuma nós, diante das provações, mesmo nas prisões, lançados nas prisões, não seremos esquecidos do céu. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Amém? Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o poder terrestre. Anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali. E as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores nas masmorras de Filipos. Ou seja, nós ali, se estivermos vivos, lançados nas prisões, não estaremos separados de Deus. Diz que os anjos virão até as celas solitárias, trazendo luz do céu. Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir seu povo. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Enquanto nós estivermos nas celas, nos calabouços, privados da liberdade física, nós teremos liberdade espiritual, porque teremos comunicação com o céu, porque nós desenvolvemos um hábito de comunhão com Deus hoje. Os anjos estarão trazendo luz para estas celas, para os fiéis de Deus que estarão ali, para aquele remanescente de Deus que não abdicou da sua fé, para aquele remanescente de Deus que, mesmo sendo testado e provado, ele permanece fiel ao Deus do céu. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que sem mistura se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, nós passaremos por uma grande tribulação, angústia de Jacó. E ao mesmo tempo que nós estaremos passando por essa grande tribulação, presos, fugindo, sendo perseguidos, Deus começará a derramar a sua ira. As pragas irão começar a cair. E estas pragas não são universais, senão seriam destruídos todos os habitantes da terra de uma só vez. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Estes flagelos, estas pragas, irão cair sobre os adoradores da besta. Por isso que Deus diz, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai do regime confuso de Babilônia, saia dos ensinamentos errôneos de Babilônia, saia dos costumes errôneos de Babilônia, porque virá a ira do Senhor sobre os adoradores da besta, que ficaram do lado da besta. Naqueles dias, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E essas pessoas irão de um lado para outro, buscando, correndo, mas não acharão, diz Amós 8, 11 e 12.
Porque o Espírito Santo, quem convence as pessoas do seu pecado, não mais estará atuando para a salvação das pessoas. É tarde demais. O remanescente estará preso, não mais irá morrer, porque Deus não vai precisar de mártir mais. Deus não vai mais precisar de mártires, porque não haverá mais pessoas a serem salvas, porque rejeitaram no tempo da oportunidade, rejeitaram a salvação oferecida. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus filhos abnegados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Amém? Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Que lindo! Anjos estarão estacionados ao redor daqueles que permaneceram fiéis, daqueles restantes que não se contaminaram com as coisas desse mundo, daqueles restantes que buscaram ser fiéis a Deus até o fim, daqueles restantes que morreram para o mundo, entregaram o eu para o mundo, morreram para o mundo e buscaram viver com Cristo. Anjos estarão estacionados e não passaremos necessidades. Com ternura compassivas, os anjos têm testemunhado a sua angústia e ouvindo as suas orações. A gente pensa que vai estar só, mas os anjos estarão estacionados ao nosso redor. Diz ainda que ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Teremos uma proteção, uma barreira de proteção vinda do céu. Deus não tarda a voltar. Tudo isso que nós acabamos de ler aqui e comentar é o que o remanescente vai viver. Por quê? Porque Jesus está voltando. Estes 10 dias de oração é um chamado para nós refletirmos, Senhor, eu quero ficar neste mundo, gozar os prazeres desse mundo, mesmo que sejam passageiros, mesmo que não me tragam a vida eterna. Eu quero ficar aqui vivendo de uma forma relaxada, sem comprometimento com o Senhor e com a sua verdade. É hora de nós nos questionarmos. É hora de nós pensarmos no que o céu tem reservado para aqueles que amam a Deus. O remanescente e a oração. É tempo de nós buscarmos Deus em oração, para que nós possamos suportar a hora probante, como diz a serva do Senhor, que está a vir sobre o mundo. E só vai permanecer fiel aqueles que fizeram de Deus a sua coluna, o seu baluarte, que buscaram comunhão com Cristo, que negaram o próprio eu, que viveram para Cristo, que suportaram as provações aqui que nós estamos vivendo nesse pequeno tempo de angústia que é vindo sobre o mundo, que nós vivemos. E essas pessoas que são hoje acostumadas com essas pequenas provas e passam por elas de forma que glorifica o nome do Senhor. Essas pessoas também, pela graça de Deus, serão habilitadas a passarem pela grande prova. Como está a nossa vida depois desses 10 dias de oração? Desejando continuar a permanecer com o Senhor? Ou foram só 10 dias como outros dias quaisquer? Deus nos chama à oração, porque Deus sabe que ali na frente, no tempo de angústia, como nunca houve na terra, nós precisamos estar amparados, alicerçados pela oração, pela palavra do Senhor. Que nós possamos nos colocar na condição de dependentes de Deus hoje e buscarmos do Senhor o alimento, a água que o céu oferece para nós de graça. Que o Espírito Santo nos mova para mais perto de Deus. Que nós possamos pedir a Deus o batismo diário do Espírito Santo. Porque Cristo vem e Ele não guarda silêncio. Ele não demora a voltar. Que estejamos preparados. Querido Deus, obrigada por estes 10 dias de oração. Nos ajude, Senhor, a nos habilitarmos para estarmos em pé diante do Senhor, diante da hora mais probante que iremos viver nesta terra.
Que nós possamos, Senhor Deus, permanecer fiéis com o Senhor até o fim. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.